Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é o 20º dia, amanhã é o último dia e eu vou tentar preparar algo incrível para amanhã, uma palavra maravilhosa e que o Espírito Santo conduza. Então vamos iniciar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais um dia, quero te pedir, agradecer pela sabedoria, pela inteligência, que o Senhor venha nesse momento, Pai querido, nos orientar, que essas palavras fiquem no coração de cada pessoa, que essa semente seja plantada e que ela nasça em geração em geração por toda para sempre. Senhor, ainda não sei orar como convém, não sei fazer, Senhor, da forma que todo mundo é acostumado, mas que o Senhor nos oriente, que o Senhor cuide de mim, que o Senhor me dê as palavras certas, que o Teu Espírito Santo me guie. Senhor, o Senhor sabe do desejo do meu coração, o Senhor sabe da minha vida e o Senhor sabe da vida de quem está assistindo, Senhor. Muito obrigado por nos prover, por nos cuidar. Em nome de Jesus, vamos nos alimentar dessa palavra. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Jonas. Eu espero que da forma que eu tenho revelado para mim no meu coração, ainda vocês não tenham ouvido da mesma forma. Então, gente, vamos lá. Jonas é um livro bem curtinho. Todo mundo já ouviu falar de Jonas. Jonas é aquele que foi engolido pelo peixe gigante. Algumas pessoas falam uma baleia, né? E aqui no começo, Deus pede para Jonas ir a Nínive para falar lá que eles iam ser subjugados, que eles seriam destruídos. Só que Jonas já sabia, porque quem tem intimidade com Deus conhece ele muito bem. Ele é muito misericordioso, então Jonas já sabia ali nele que ele ia lá falar o que tinha para falar e talvez Deus voltaria atrás. Então o que ele faz? Resumo do resumo das minhas palavras. Quem quiser conferir, quiser ler, você pode olhar aqui na Bíblia, vai estar no número 901, aqui no número pequenininho 901. O livro é Jonas, ele só tem esses capítulos aqui. Então, gente, do resumo, Deus pede pra ele ir, ele vai lá, ó, foge, pica a mula. Foge, entra num barco de pessoas pagãs ali, né? Aí ele entra nesse barco e aí foge pra lá, pra uma cidade. Quando tá no meio do caminho lá no oceano mais profundo, né, deve ser, ele pega e o barco começa a dar aquelas tempestades, né? O pessoal que tá no barco começa a ficar assustado. Os homens começam a jogar coisas para fora do barco para ver se o barco fica mais leve, se consegue sair dali. Eles remando e o barco não ia. E aí o que acontece? Jonas já sabe, espertinho, que é a ira de Deus. Nem na verdade não é a ira, mas é Deus. Porque se fosse a ira não sobrava nem um pouco. Mas enfim, ele vai dormir. Ó, que coisa! Ele viu que era por causa dele, que os homens estavam todos ali apavorados. Achou que não ia acontecer nada, né? Foi dormir. Entrou no profundo sono e dormiu. Passando ali, um dos moços fala assim: uai, como que esse homem tá dormindo, gente? Dormindo aqui, o barco pegando fogo, o barco acabando tudo, tempestade, e a gente desesperado aqui e tal. E aí, o que ele fala? É o meu Deus. O meu Deus tá fazendo isso e tal. Aí ele começa a falar quem era o Deus dele. E naquele momento, os homens que estavam naquele barco têm temor. Por quê? Quem no mundo ainda não tinha ouvido, principalmente naquela região ocidental, as coisas de Deus, né? Os feitos de Deus, as vitórias de Deus, as vitórias dos hebreus. Todo mundo já tinha ouvido falar que Deus tinha feito no deserto com as 10 pragas. Isso já tinha virado rodado o mundo. Então, esses homens começam a falar: clama aí ao seu Deus, né? Vamos resolver isso. E aí Jonas fala: gente, me pega aqui, joga ali no meio do... Me joga lá no barco. Me joga lá no barco, no rio, desculpa, gente, eu não te concentro. Me joga no mar. E aí, né, vai dar tudo certo. Aí os homens falam, antes de jogar ele pro próprio Deus dele, né? Olha, que o sangue desse inocente não caia sobre nossas mãos, que não aconteça nada conosco. Carinha, não aconteça nada conosco por causa desse homem e tal. Eles ficam com temor, né?
eles fazem votos a Deus, eles falam que vão fazer sacrifícios a Deus se Deus ali cuidar deles. E aí o que acontece? Jogando Jonas no mar, o mar cessa, tudo lindo, o sol raia, tudo aquela maravilha. E aí, Jonas pega, vai parar dentro da boca desse peixe, o peixe engoliu ele e tá lá dentro do peixe. A Bíblia não relata também do peixe, se era baleia, se era tubarão, o que que era. Era um grande peixe. E aí Jonas, lá na entranha, começa a clamar a Deus, que Deus nunca abandonou, que na época mais difícil Deus estava lá, que Deus ouviu e foi assim por diante. E aí, Deus pega, aí ele vai e fala, tá bom, vou fazer a tua vontade. Aí Deus vai lá e dá ordem pro peixe, cospe aí, imagina, cospe essa criatura pra fora. Aí cospe Jonas pra fora. Quando Jonas chega ali na parte da areia ali, deve ser no lugar mais que dava pra andar, ele tem 3 dias pra caminhar até essa cidade. Até ele chegar nessa cidade, ele já vai pregando até lá, as nossas cidades vizinhas, né? Que são 3 dias, então ele deve um dia 1, dia 2, ele já foi ali pregando aonde ele passou, dizendo que Deus ia destruir Nínive. E aí ele falando lá pro pessoal que ia, né? Deus ia lá resolver, porque eles, o pecado deles já tinham chegado até Deus, né? O erro deles, é isso. Já tinha chegado até Deus. Aí, gente, o que acontece? Quando ele chega lá, ele fala em 40 dias, olha, ainda Deus deu 40 dias, porque se Deus quisesse acabar com tudo mesmo, fazia igual Sodoma e Gomorra. Bota lá o anjo, bota pra torar e pega fogo em tudo e bora. Ele deu 40 dias, até porque, gente, Deus sabia que eles iam, sabia ou não sabia que eles iam se arrepender? Ali tem uma lição para Jonas, ali tem a lição para a cidade, e ali mesmo Deus tem os questionamentos dele para Jonas, mas ele não precisa. E é o que eu acho interessante de Deus. Ele não precisa se justificar, ele não precisa falar o porquê, mas ele faz por amor a nós. E aí, Jonas faz o que ele tinha que fazer, porque Deus ordenou ele falar e ele falou. Daí ele sai da cidade, vai pro lado oriente dos portões, se eu não me engano, vai lá pro outro lado e fica observando a cidade de lá de cima para ver o que ia acontecer e o que Deus ia fazer. Tudo bem. Aí, quando ele chega lá, ele tá ali de olho e ele tá falando pra Deus, melhor eu morrer do que ficar aqui. Começa ali a murmuração. Melhor que eu morra, não sei o quê. E eu vou até ler pra vocês aqui, ó. Aí aqui no 4 ele fala assim, ó. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Por quê? Por que Jonas ficou triste? Essa cidade se arrependeu. O rei, que é a elite, top de elite ali, se arrependeu também. Rasgou as vestes, passou cinzas, falou, ninguém vai comer nem beber água durante 40 dias. A gente vai jejuar. E Deus se agradou do sacrifício. E aí ele fala assim, ó, tá bom, não vou destruir mais a cidade. Eu imagino, por um lado, gente, Jonas, pensa assim comigo. Eu falo que vai acontecer algo, não acontece. Tipo assim, na cabeça dele, talvez, ou passar como mentiroso, ou muito pior, um falso profeta. E aquilo não acontece porque Deus perdoa aquele povo. Porque ele fala assim, ó, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. Então, eu acho assim, não é que Deus se arrependeu. Aqui tá falando, eu não vou mudar, deixa assim mesmo. Deus se arrependeu ali e não destruiu. Beleza, logo em seguida, o Jonas pega e fala assim, ó. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Caramba. Não, vou opinar depois. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso me porventura fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Agora, eu não sei por qual motivo Jonas entrou nessa depressão, nessa tristeza profunda por não destruir a cidade.
Porque eu ficaria feliz que Deus mudou a ideia de não. Mudou ali, falou que não ia destruir a cidade porque existia várias crianças, mulheres, plantações, animais. Então eu ficaria feliz. E Jonas não, ele ficou se corroendo, se mordendo e pediu a morte. Aí aqui o Senhor diz: é razoável esse seu ressentimento? Gente, olha que Deus poderoso, que Deus incrível. Ele pergunta para Jonas se é razoável esse ressentimento, essa tristeza. Por quê? E dali, igual eu falei, ficaria feliz que a cidade não foi destruída. Jonas saiu, né? Igual eu falei no começo ali. Jonas saiu da cidade e ficou de olho. Aí, na hora que ele senta lá no topo, Deus faz nascer um pé de abóbora ali, né? E aí nasceu. E aí Jonas ficou muito feliz, gente. Ele ficou feliz com o pé de abobeiro lá. E se alegrou. Aí passou a noite, tava lá esse pé. No outro dia Deus enviou um bicho pra comer, matar logo esse pé todo lá, morreu. E aí ele tava dormindo, o sol parece que queima a cabeça dele, se eu não me engano, dá um mal-estar nele lá, ele acorda, cadê o pé de abóbora? Jonas, eu acho, gente, que era melancólico, porque na hora que o pé de abóbora morre, ele fala: ah, não, melhor que eu morra mesmo, tira minha vida. Gente, pelo pé de abóbora. Tipo, não sei. E Jonas, gente, ele é bocudinho, sabe aquele filho que te responde? Porque Deus fala pra ele assim: então disse Deus a Jonas: é razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele diz: é justo que me enfate a ponto de desejar a morte? Gente, e Deus é tão amoroso ali, eu vejo ele assim, como um amigo ali, um pai, porque ele fala assim pra ele: e disse o Senhor: tivesse compaixão do pé de abóbora, que você não cuidou, não plantou, não fez nada, ele cresceu e morreu, mas não tem compaixão ali pela cidade. Eu imagino, não tem compaixão por uma criança, não tem compaixão pelos bois, pelas vacas, cachorro, gato, periquito, peixe. Você não tem compaixão, mas uma abóbora que você não fez nada para crescer, você tem? Aí, tipo, eu não sei, eu queria estar lá pra ver a cara de Jonas. E aí, se ele tem, né? Deus fala: se você teve compaixão de uma abóbora que você não fez nada para ela crescer, não produziu, não fez nada, imagina eu, se eu não vou ter pena, se eu não vou ter compaixão de 120, se eu só confirmar o número, 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Ou seja, eles eram um povo que vivia ali por viver, né? Tipo, vive igual hoje, vamos se dizer. E aí, eles se arrependeram, porque o que vale mais é ter temor no Senhor. Não só porque eles sabiam que Deus ia destruir a cidade. Suponhamos que lá a idolatria deles ou não era Deus, ou talvez assim, não era como era para os hebreus Deus, né? Mas, poxa, eles se converteram, eles se sacrificaram. Deus, a misericórdia dele é infinita, Deus é muito misericordioso. Então, eu acho assim, no lugar de Jonas, eu tinha me alegrado, mas eu não sei quais os motivos que Jonas chegou a ter raiva daquele povo, qual é o motivo que talvez ele odiasse aquele povo, porque só para odiar mesmo um grupo de pessoas, né, um grupo de gente lá, para você torcer para aquela cidade explodir, para ela morrer e acontecer o que iria acontecer. Então, gente, eu acho que foi bem dinâmico, né, a história de Jonas para nós. E a gente também pode aprender, porque assim, talvez você vê alguém, um exemplo só. Tem aquelas pessoas que moram de rua, jovens drogados, essas coisas assim, tipo a Cracolândia. O que acontece? Muita gente já não tem mais dó, fala assim: não, ele escolheu aquele caminho, usou porque quis, então eu não vou ajudar, não tenho o que fazer. Mas Deus condena isso, porque Deus fala assim: Jesus, quando veio, que Jesus é Deus, fala: tive fome, me deste de comer, tive frio, precisou de roupa, me deste de vestir, estive preso e foste me visitar. Então, o que a gente leva para nós?
Não importa o que levou aquela pessoa naquela situação. Óbvio, gente, não tô falando de ajudar pessoas mau caráter que estão na rua porque a família expulsou, porque mexeu com criança, fez alguma coisa de errado, mexeu, bateu, espancou uma mulher, sei lá, algo grave. Tô falando de jovens que hoje em dia a gente vê que eles são influenciados a usar certas coisas ilícitas, se é que vocês me entendem. E aí, as pessoas não têm mais compaixão. Porque, gente, um jovem de 17 anos, ou um de 15, 12, que é hoje em dia a gente vê cada dia mais cedo esse grupo de jovens nessa posição, a gente não sabe o que levou eles lá, por que aconteceu isso com eles, e também não cabe a nós saber. O que cabe a nós é fazer o quê? Ajudar. Ajudar como? Como você pode? É roupa, é calçado, é comida? Gente, principalmente as pessoas sofrem mais com isso. Só que hoje, muitas igrejas, por exemplo, a Universal, a Assembleia, algumas dessas igrejas têm o dia da marmita, e então essas pessoas já sabem onde tem. Você ajuda com uma oração, às vezes você vê um jovem, compra uma comida ali, entrega para ele, posso orar por você? Quem sabe ali Deus planta uma semente de arrependimento, como a palavra de Jonas, a palavra de Jonas levou para aquela cidade arrependimento. Por que não? Essa pessoa, talvez, Deus vai plantar também o arrependimento e ela volta para Jesus Cristo. Essa é a nossa função. Isso é o cristianismo. Esse é o verdadeiro. Então, um exemplo. Você tem ali um dízimo ou um dinheiro ali, eu sei que não sobra, a gente somos pessoas que temos dívidas, a gente tem as nossas necessidades, gente, eu sei, eu não tô sendo hipócrita, eu só tô dizendo que dá pra fazer. Dá pra comprar uma marmita de 30 ali, reais, 15 reais, e você orar e falar, Senhor, me direciona para quem levar uma cesta básica, como a gente já ganhou. Nós passamos situações tão difíceis na nossa vida, em períodos longos, que a gente achava que nunca ia acabar. Tiveram pessoas que nem era compatível com a nossa religião, nem era da nossa mesma religião, que pra mim religião foi inventada, é uma porcaria. Mas enfim, é a minha opinião. Nós ganhamos cesta básica, o meu irmão passou mal, se eu não me engano, numa escola bem famosa aqui em Ribeirão, de cursinho. E aí o pessoal se juntou achando que ele estava passando necessidade em casa, né? E a gente estava, mas assim, tinha arroz e feijão. Mas era uma situação assim, que era arroz e feijão de manhã, no café da manhã, arroz e feijão de tarde, arroz e feijão à noite. E à noite, às vezes, só tinha o arroz. Mas Deus honrou. Levou lá um moço numa caminhonete, né, que o pessoal desse curso, e levou pra casa da minha mãe 7 cestas básicas. Mas, gente, era cesta básica. Não era essas cestinhas básicas que essas igrejinhas tá dando, não. Era uma cesta básica que veio várias bolachas, veio leite condensado, arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Era uma cesta que, sem brincadeira, deveria dar no mercado uns 800 reais. Ele levou 7 ou 6 caixas, se eu não me engano. Pra não mentir, eu não lembro, vou falar o número exato. Mas sei que foi muitas. Minha mãe ficou com tanta comida que ela falou assim, não, eu tenho que dividir com alguém. Então ela pegou e dividiu com a rua inteira. Todo mundo que ela conseguiu ajudar, ela levou. Ela fez vários pacotes lá de arroz fechado, né? Pegou, porque, se eu não me engano, vinha 3 pacotes de arroz ou 2 em cada cesta. E ela levou, deu um pouco pra vizinha, deu pra outra vizinha e foi levando. Ela entregou lá para as colegas dela, ajudou todo mundo. E nós não precisamos fazer despesa por uns 2, 3 meses. E ajudou a gente, ajudou outras pessoas. Então eu falo, por já viver isso, a gente tem obras que a gente já fez, que nós gastamos do nosso dinheiro para ajudar outras pessoas. E é isso, cada um tem que fazer a sua parte. Não queira saber o motivo que levou aquela pessoa para a rua, mas tenha compaixão, a compaixão do Senhor, aquele amor de Deus por outras pessoas. Igual eu falei em um dos vídeos, eu vi uma moça que ela fala assim num vídeo que tem milhões, eu acho que tem 20 milhões de visualização no TikTok, ela falando assim, eu odeio pessoas, eu odeio velho, eu odeio criança, eu odeio todo mundo na mesma proporção. E essa moça é de uma religião que eu não vou citar aqui, mas é totalmente diferente do cristianismo. É o que Deus mais abomina. E aí o que acontece? Você reparar, lá nos comentários, tinha quase 1 milhão de comentários falando que as pessoas eram igual a ela.
Quando você vê uma pessoa que odeia o ser humano, que não suporta o ser humano, que odeia criança, odeia choro, odeia tudo, essa pessoa ela não tem o Espírito Santo e é visível. É algo que dá pra você notar de longe. Por quê? Deus é amor, amar o próximo como a ti mesmo. E aí, quando você se pega odiando uma certa classe de seres humanos, você está indo contra a Deus. Ah, mas o crente fala do homossexual, mas não odeia. Porque Deus odeia o pecado. Por exemplo, Deus não quer que faça certos atos. Vocês entendem, vocês são adultos. E aí, quando você faz o ato, Deus não se agrada. Mas a pessoa tá lutando para não gostar do mesmo sexo, é totalmente diferente. Então, não é que o cristão odeia essas pessoas, o cristão ora por essas pessoas. Estou falando de cristão de verdade. Não pode odiar. Se você quer odiar ou não consegue parar, ora. Ai, não consigo orar. Minha filha, peça ajuda então. Falou, irmã fulana, que você sabe que ela é de oração, me ajuda. Eu não consigo orar, eu preciso pedir perdão, eu preciso começar a gostar de outras pessoas. Então, para voltar no contexto do livro de Jonas, não somos nós que criamos os seres humanos, né? Foi Deus. Não é nós que, igual Deus pergunta, né? Eu não lembro para quem e come onde. Como é que eu faço os ossos de um bebezinho no ventre ainda da mãe? Como é que eu gero aquele bebezinho? E é isso, a gente não sabe, mas a gente ama uma criancinha, a gente gosta. As mães, quando o nenenzinho nasce, tô falando de mãe de verdade, quando o bebê nasce, é aquela felicidade, a gente se priva do sono, a gente se priva de usar uma roupa que gostava, a gente se priva de sair, a gente abre mão de nós, de ser quem nós somos, quem nós éramos, para ser a extensão do bebezinho, para ser tudo que ele venha precisar. E a mesma coisa Deus por nós, ele faz tudo para nos manter vivos, sãos e salvos. E parece que nós fazemos de tudo para nos colocar em risco, em perigo e na mão de Satanás, na garra do diabo. Então, pessoal, toda vez tenta lembrar dessa história. Eu também vou fazer isso. De quando você tiver assim, não suporto fulano, não gosto de ciclano, tenta falar assim, por que não? Deus manda amar os nossos inimigos ou não? Manda orar pelos nossos inimigos ou não? Quem dirá uma pessoa que não é uma inimiga? Às vezes você fala assim, mas meu santo não bate. Sabe por que não bate? Ou você ou aquela pessoa está com um espírito maligno. Então é fácil a gente falar aquela pessoa ali que é a possuída, mas às vezes não é, às vezes é você, às vezes sou eu. Aí então o santo, o espírito não vai bater, porque Deus fala que a luz não se mistura com as trevas, não tem como. Então o que vai acontecer? Quando você se vê não suportando alguém, não gostando de alguém, peça para Deus, tira do meu coração, não é de mim. Faça igual Jesus falou para Pedro, passa de mim, Satanás. Quando Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não vai morrer a morte de cruz, não, né? Tipo, meio que foge disso, porque Satanás não queria que Jesus fizesse a morte de cruz, porque ele já sabia o que iria acontecer, né? Então, é essa mensagem para você. Não convém a nós saber o por motivo qual que aquela pessoa está naquela situação. Mas nosso motivo, antes de ajudar uma pessoa, ore. Se Deus permitir ajudar, você ajude. Porque também, gente, tem pessoas que estão passando certas lutas que é correção de Deus. Talvez ele não se agrade de você ir lá e tirar aquela educação com o amor que ele tá dando, entendeu? Então fala, Senhor, posso eu ajudar fulano? Senhor, me envia a quem precisa de ajuda, o que eu posso, o que tá faltando para eu ajudar a irmã fulana que não tem comida em casa, ou a irmã ciclana que perdeu o emprego e tem um bebê e tem filhos. Gente, porque hoje em dia os homens abandonam as mulheres e elas precisam de ajuda, ou vice-versa, mas é mais mulheres abandonadas. Então, se você sabe que aquela irmã, o marido foi embora, você sabe a verdade, irmã. Não tô falando de mulheres que terríveis, que separaram por ego. Não tô falando desse tipo de casamento. Tô falando de gente que precisa de ajuda de verdade. Mulheres que às vezes têm um filho autista, mulheres que às vezes têm um filho doente, alguma coisa ali, e você sabe que aquela pessoa é esforçada, aquela pessoa merece ajuda, só que não tem. Não tem um familiar, não tem auxílio do governo, não tem nada. Então você sabe que você pode ajudar. Gente, tipo assim, é gratificante você poder ajudar. É igual aquelas cartinhas do Papai Noel.
quando eu era mais nova, eu não tinha filhos, eu pegava ali no correio uma cartinha, escolhia lá algumas e comprava o que aquelas crianças estavam pedindo na carta. E eu ficava muito feliz de entregar. Eu não conhecia as crianças, não via a reação, mas eu podia imaginar, sabe? E é isso, pessoal. Vamos finalizar. A bebê tá falando demais. Meu Deus, vamos pregar também? E aí, amanhã é o último dia, pessoal. E que Deus venha com essa semente ajudar cada um de nós. A gente não possamos esquecer do que viemos fazer e qual a nossa missão. Podemos sim mudar a nossa história, a nossa vida, mas também ajudar outras pessoas, tá, gente? E cuidado para não ajudar pessoas erradas e depois você ter retaliação. Então, peça sempre a orientação do Senhor, tá bom? E Ele vai te levar a quem precisa de ajuda de verdade. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar em nossos corações a Tua chama, o Teu temor, para que, como naquela cidade, se arrependeram, possamos se arrepender também. Senhor, visita cada lar nesta noite, visita a minha casa. Senhor, que o Senhor possa me instruir como cuidar dos meus filhos, como fazer a tua vontade, que o Senhor possa colocar em meu lar a paz, que o Senhor venha através da tua luz acampar os seus anjos nos protegendo. Senhor, sabemos que o que está por vir nesse ano e o próximo ano são coisas terríveis. Senhor, nos livra da mão dessas pessoas más, Senhor, que querem, né, fazer mal a nossos filhos, que estão planejando novas pandemias, Senhor, essas guerras biológicas. Senhor, que o Senhor venha agora nos dar sabedoria de como agir, o que comprar, em qual momento fazer cada coisa. Em nome de Jesus eu te peço, cuida de cada um de nós, blinda os nossos filhos, a nossa saúde. Amém. Pessoal, cuidado, esse ano, o próximo ano, Satanás tem planejado, né? A gente sabe que cada ano vai ser pior, mas a gente tá tentando ficar preparado, né? Para o que possa acontecer. Que o Senhor venha cobrir a casa de vocês com toda a proteção possível e que aquele que crê nele vai ser protegido. Em nome de Jesus, viu, gente? Até amanhã. Tchau, tchau.